Muito boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo Instagram da Prefeitura do município de Araucária. Hoje a nossa conversa é com o José Neto, ele que é presidente da Coab do município de Araucária já há 4 anos, advogado por formação. Boa tarde, José Neto, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Tudo ótimo, graças a Deus. O José Neto, como eu já falei, está à frente aí da Coab como presidente da Coab aí nos últimos 4 anos. E a gente vai falar sobre alguns assuntos muito importantes e de muito destaque que a população realmente busca muito saber. E, primeiramente, a gente vai começar falando dos projetos próprios que a Coab tem e que já estão em fase de andamento, né, José Neto? Sim, com certeza, Fernando. Hoje nós temos 9 projetos em andamentos, né? E uma regularização fundiária própria. Né? Esses 9 projetos estão tudo em fase de elaboração de projetos, aguardando aprovação, alguns da Secretaria de Urbanismo, algumas aguardando aprovações no Instituto Ambiental de Terras, o IAT, né? E aprovações em Comec, que são a parte burocrática dos projetos para a gente finalmente chegar à execução deles. E são quantos projetos no total, os projetos próprios da Coab? São 9 projetos. Isso. E quantas famílias serão atendidas com esses 9 projetos? A gente vai atender aproximadamente 700 famílias. Aproximadamente 700 famílias? Isso, são sendo... Tá, mas esses projetos próprios da Coab são aqueles Minha Casa Minha Vida? Isso. Das 700 famílias, hoje nós temos 350 que vão ser atendidos pelo Minha Casa Minha Vida, no faixa 1,5 a 2, que são as pessoas que têm uma condição um pouco de uma condição financeira um pouco melhor, que recebem entre 1,5 salário a 3 salários mínimos. Né? E elas vão ser pelo Minha Casa Minha Vida com a aprovação do financiamento pela Caixa Econômica. Certo. Os nossos projetos, é bom a gente ressaltar, do Minha Casa Minha Vida, ele é abaixo do preço do mercado hoje. Hoje o faixa 1,5 ou 2, eles estão custando em Araucária, em média, R$129 mil. Com o subsídio, abaixaria um pouco esse valor. A nossa licitação já realizada, feita, aguardando apenas a aprovação do projeto, é de 276 unidades para R$99.500, e 75 unidades aproximadamente a R$108 mil. Com o subsídio, a pessoa chega até, conseguindo o subsídio máximo da Caixa Econômica Federal, ter um valor de R$60 mil para financiamento. Certo, então aí nós temos, nesses projetos próprios da Coab, nós temos casas e apartamentos também? Exatamente, aí tem os projetos de casas que vão atender as pessoas de vulnerabilidade maior, pessoas que recebem até um salário mínimo. Ou Como seja, assim? As pessoas que... Explique um pouquinho melhor essa primeira fase aí. Vamos lá. As pessoas que são inscritas na Coab, elas são divididas em faixas. A faixa 1, certo. 1,5, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Certo. O faixa 1 são as pessoas mais carentes. As famílias que recebem, tudo com estudo social, que recebem abaixo de um salário mínimo. As pessoas que não conseguem um financiamento junto às instituições financeiras. Então a gente faz esses projetos sociais e consegue cobrar um valor abaixo e a pessoa não precisa ter aprovação de crédito, não precisa nada, ela faz um financiamento próprio com a Coab, com valores baixos, dependendo do valor do projeto. E que são no total dessa primeira faixa? 360 unidades. E essas 360 unidades, a princípio, são para as pessoas que estão na fila de espera. Exatamente. Nós temos pessoas na fila desde 1997. Tá, aí me diz uma coisa. Um tempo atrás eu fiquei sabendo que as pessoas que estavam na fila de espera, elas precisavam fazer um recadastramento. Sim, anualmente. E as pessoas que não fizeram esse recadastramento? Ela simplesmente perdeu, ela deixou de ter o direito de continuar na fila. Ela demonstrou a falta de interesse em ser beneficiada pela Coab. E esse recadastramento ele é feito de quanto em quanto tempo? Anualmente. Anualmente. Se a pessoa fizer a inscrição em março vai vencer a inscrição dela, ela tem que ir lá se recadastrar. Certo. Lá, acredito que até pelo site hoje já dê para fazer. Pelo que você me falou, tem uma fase 2 aí que são feitos, é composto de apartamentos, né? Exatamente, são apartamentos. Esses apartamentos, logicamente, são um pouco mais caros. Exato. E são para que faixa daí? Faixa 1,5 e 2. São pessoas que recebem entre 1,5 salário a 2 salários mínimos. A gente não atende dentro dessa faixa pessoas que recebem 3 salários. Por exemplo, faixa 3. Porque a gente só enquadra as pessoas dentro dessa faixa. Dos apartamentos? Dos apartamentos. Então, os empreendimentos fornecidos para determinada faixa vai atender apenas as pessoas na fila daquela determinada faixa. Vocês têm alguma obra hoje que esteja, digamos assim, já tenha iniciado por determinação judicial? Sim. Hoje nós temos uma questão judicial que é para atendimento de 2 famílias. O judiciário determinou que essa família fosse colocada numa casa próxima a um posto de saúde, porque a criança, a menor, que ela seria beneficiada,
ela tem um problema de saúde muito grave, não pode se locomover e precisa de hospital de forma emergencial, então ela tem que estar a menos de 100 metros do hospital. Então hoje a gente está fazendo um atendimento de duas crianças com essa incapacidade na rua Minas Gerais. Então o projeto deve sair, o projeto executivo da construção, em termos de 2, 3 semanas, acredito que deve estar saindo a licitação. Então existem 2 obras que foram por determinação judicial. Exatamente. Para que fossem feitas devido ao fato de que existiam crianças que precisavam de um apoio, digamos assim, mais próximo. Para deixar claro, uma dessas crianças, inclusive, a gente hoje paga o aluguel para essa criança poder residir num local apropriado. Porque ela morava num local muito insalubre, numa ocupação irregular, onde não tinha condição de transporte público para chegar no hospital com facilidade. Então hoje a gente paga o aluguel e a gente vai conseguir fazer com que ela seja beneficiada com uma casa própria, próxima ao posto de saúde. Mas são questões assim, como é que eu vou dizer, questões bem acentuadas assim, né? Exatamente, bem acentuadas. A gente recebe demanda do Judiciário, do Ministério Público, diariamente. O que vai fazer com essa família que está perdendo a propriedade, que está saindo da posse, de uma ocupação? Falei, não, ela tem que se inscrever na fila como qualquer cidadão. Ela não vai ter o direito a furar a fila. Nesse caso era emergencial porque era uma questão de saúde. Entendi. Fora os projetos próprios da Coab, nós temos aí alguns projetos, por exemplo, o Moradia Legal. Sim. Que na verdade o Moradia Legal é uma regularização fundiária. E eu quero que você explique para a gente quais são os órgãos envolvidos nesse Moradia Legal, nesse projeto. Vamos lá, o projeto Moradia Legal é um projeto que vem do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Né? É um projeto do presidente do tribunal, anuído pela Procuradoria de Justiça, o Ministério Público do Estado, né? No qual os municípios que adotarem esse projeto, no qual o município de Araucária se inscreveu juntamente com a Coab para fazer parte desse programa. O que ele faz? Ele desburocratiza a regularização fundiária de uma forma mais fácil, vamos dizer dessa maneira, para o pessoal entender. O que ele faz? O Tribunal de Justiça indica uma empresa que é cadastrada no Tribunal de Justiça para vir até o município de Araucária, para o município de Araucária indicar as áreas na qual ela pretende fazer essa regularização fundiária, né? E essa empresa vai fazer o cadastramento das famílias e vai ingressar com uma ação junto ao Sejusc, né, o Centro Judiciário, informando que pretende fazer a regularização fundiária dessa área. E o juiz vai determinar, se possível ou não, a regularização fundiária e mandar para o registro de imóvel todas as pessoas beneficiadas vão ter o título de propriedade. Certo. Fala uma coisa para a gente. Sim. Quais regiões hoje estão nessa fase de regularização? Hoje nós já temos uma praticamente finalizada, que é o Xangai, né? Que inclusive foi divulgado aqui na prefeitura. E hoje nós temos já encaminhado para essa empresa que foi indicada pelo Tribunal de Justiça, a Vila do Sossego e o Portelinha. A Vila do Sossego é uma área rural, né, na qual vai ser beneficiada por esse programa, e o Portelinha, que são duas. E nós temos um estudo de mais de 20 áreas na qual a gente está estudando a possibilidade de acrescentar junto a esse programa. Me diz uma coisa, qual é a forma, como é que vai acontecer essa regularização que está acontecendo? De que forma as pessoas vão... Aonde que a Coab, a prefeitura, entram nessa parceria, né, nesse vínculo com o Poder Judiciário para fazer essa regularização? Essa regularização, pelo que a gente sabe, existem muitas regiões que as pessoas, né, digamos assim, fizeram moradia, mas que já existia o dono. Sim. São situações distintas, tá? A primeira fase nossa que a prefeitura está trabalhando são as áreas públicas ocupadas irregularmente. Então, primeiramente, isso, referente às áreas públicas as áreas ocupadas. Públicas ocupadas. Então, a gente está trabalhando com as áreas públicas porque não tem um dono ou um empecilho. Ou as áreas na qual o dono não pretende mais discutir sobre essa propriedade. Não tem uma demanda judicial. Então, como a gente está hoje trabalhando nas áreas públicas, ou, por exemplo, Vila do Sossego, que é uma área particular, a gente consegue fazer, e o do proprietário não quer discutir a propriedade, a gente consegue acrescentar nesse programa com uma facilidade um pouco maior, né? Agora, nas áreas particulares,
A gente também, se o proprietário tiver o interesse, porque existem vários tipos de ocupações. As ocupações, como é que eu posso explicar? Que são ocupações de parcelamento irregular de solo, que o proprietário parcelou o solo, mas não fez todo o processo burocrático dentro da Secretaria do Urbanismo, então é irregular, né? Que não é uma ocupação irregular, é um parcelamento irregular de solo, onde ele simplesmente pode fazer a regularização fundiária hoje. E as ocupações que são entre aspas, as invasões, né? As pessoas que simplesmente tomaram posse do terreno. Mas só que muito dessas ocupações, que são as invasões, existe uma demanda judicial, uma reintegração de posse. Aí a gente trabalha de forma diferente, que não se enquadra a esse programa Moradia Legal, que é o caso da Israelense e Arco-Íris, que a gente vai entrar a seguir. Certo, então temos aí, como você já falou, Portelinha, a Vila do Sossego, que já estão em fase... Já estão em fase adiantada, já o Xangai, que já praticamente foi finalizado, já está com a demanda judicial esperando a aprovação do juiz. Quantas famílias no total dessas regiões aí, mais ou menos? Eu acredito que a gente deva ter, pegar aqui minha colinha, em torno de umas quase 2.000 famílias a gente vai ter. 2.000 famílias. Quase 2.000 famílias. 2.000 famílias a gente fala de umas 10.000 pessoas, né, beneficiadas. Sim. São muitas pessoas. E como você falou agora, e referente ao Israelense, o Arco-Íris e o Arvoredo? Sim, vamos lá. O Arvoredo, primeiro, é uma área própria da Coab. Né? A gente, desde que entrou na Coab há 4 anos atrás, a gente já licitou para fazer o processo de reurb. Não existiu o programa Moradia Legal. Então a gente licitou, já está em fase adiantada, aguardando a aprovação para 356 famílias serem beneficiadas disso aqui. As 356 vão receber o seu título de propriedade, vão receber o carnezinho do valor baixo da Coab para pagar o seu terreno e vai estar incluso dentro do órgão jurídico, vamos dizer assim. Ela vai ter o seu direito de propriedade. O israelense já é uma questão diferente. O israelense, o Arco-Íris israelense, que é a mesma área, como é que eu posso explicar? O proprietário tem uma ação de reintegração de posse contra todos os ocupantes. Né? Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer com que o proprietário, os moradores, entrassem num acordo para fazer a regularização fundiária. O proprietário contratou uma empresa para fazer essa regulação fundiária, nós não indicamos a empresa, deixamos livres, contratou uma empresa e a empresa começou a fazer o cadastro dos moradores e fez todo o processo de regularização fundiária dentro da Secretaria do Urbanismo, órgãos como Sanepar, Copel, Comec e afins. Entendi. Né? Nós teríamos aí 1.200 famílias beneficiadas, né? É um projeto muito grande do Arco-Íris israelense. Então essa área do Israelense e o Arco-Íris, na verdade, a participação da Coab foi para que... A gente fiscaliza a regularização fundiária. Né? Pode fiscalizar, então. Isso, fiscaliza, consegue fazer intermediação entre moradores, proprietários e empresa hoje, né? Que são 3 vínculos, né? Que a gente trabalha. A gente consegue fazer esse tipo de ação e orientar até os moradores, que muitos moradores eles não têm a capacidade de entendimento correto e a gente tenta explicar minuciosamente como funciona, né? Porque uma empresa está cobrando eles para fazer o serviço, né? Lembrando que existem mais 40 áreas ao longo de... Diversas. Hoje a gente tem, além do Arco-Íris israelense, nós temos o Portelinha 1 ou 2, agora eu não me lembro o nome, que também está sendo dessa forma. Nós temos a Favorita, que também está sendo feito dessa forma. Nós temos diversas áreas que estão sendo feitas dessa forma também. Então a gente está falando aqui hoje, nesse projeto de 2.000, mas se a gente pegar todas as áreas, a gente vai falar de umas 4, 5 mil famílias. E se a pessoa que está assistindo a gente agora quiser ter um pouco mais de informação sobre a região que ela mora? Se é passível de regularização, Sim. se é passível do programa Moradia Legal, aonde que ela se enquadra, ela pode nos procurar. Qual que é o telefone de vocês, José Neto? Nos procura no 3031 3939. 3031? 3939. Então aí fica mais fácil da pessoa saber se a região onde ela mora é passível de uma regularização. Veja bem, hoje a pessoa pode nos procurar para verificar se ela mora em área de ocupação, para tirar as dúvidas necessárias. Se ela tem interesse em aquisição de um novo empreendimento, ela pode nos procurar para se inscrever na fila. Ela pode procurar, eu quero ter aquisição de um imóvel tal. Ela pode nos procurar para tirar a dúvida se esse imóvel realmente é legal, se não é um imóvel fruto de uma ocupação, um imóvel irregular. Ela pode nos procurar para tudo. A gente até pede que nos procurem para evitar que a pessoa compre, como a gente já fez diversos programas, um abacaxi para si.
né? Se tiver alguma pergunta, eu pedi para a Tatiane para... Temos alguma pergunta, Tatiane? Não? Tá, é o seguinte, vamos prosseguir aqui. Você que está nos acompanhando agora, ligou agora, de repente, aí, começou a visualizar essa live. Hoje a nossa conversa é com o José Neto, ele que é o presidente da Coab aqui do município de Araucária, e nós estamos falando sobre os projetos que a Coab tem, projetos próprios. Já falamos sobre o Residência Cidadã, sobre o Moradia Legal, e agora nós vamos falar sobre o Residência Cidadã. E eu queria saber, primeiro explica o que é o Residência Cidadã, José Neto. Bom, vamos lá, o Residência Cidadã é um projeto do município em si, né? A secretaria foi uma união de secretarias do município, né? Seja a Secretaria de Planejamento, que realmente puxou o projeto para si, a Secretaria de Urbanismo também contribuiu, a Coab participou também com uma parte um pouco mais tranquila do projeto, né? Que era um acordo feito entre o município e o Ministério Público para a construção de aproximadamente 300 unidades com uma verba que era destinada do judiciário, que tinha sido uma multa pelas antigas gestões que tinha sido tomada. Tá. E essa verba foi transformada para a construção de residências. Nós temos um barulho ali, eu pedi para a Tatiane dar uma olhadinha, por gentileza, ali, que acho que está atrapalhando no áudio aqui. Por gentileza. Pode continuar, José, para a construção de residências. Então a gente fez um acordo junto ao Ministério Público para a construção de 300 residências, onde seriam atendidas 300 famílias com menor invulnerabilidade. O que é o menor invulnerabilidade? Seria atender realmente as crianças, as famílias que têm crianças que moram à beira do rio, que não tem casa para morar por muitas vezes. Isso tudo num cadastro feito, inclusive, pela Secretaria de Assistência Social. Né? Então, todas as secretarias se uniram a fim deste projeto para poder criar o sonho de uma casa para essas famílias em vulnerabilidade. Então, lembrando que existem os projetos próprios. Exato. E esse Residência Cidadã, que é um outro projeto um outro programa, um outro tipo de programa. Os projetos próprios vai atender exclusivamente a nossa fila. Tá. A nossa fila ou alguma questão de reassentamento que a gente tenha que tirar, que a gente tem nos estudos próprios realizados. O Residência Cidadã vai atender as famílias em vulnerabilidade indicada pela Secretaria de Assistência Social. E o Moradia Legal? O Moradia Legal são as regularizações feitas nas áreas públicas e privadas, né, de forma mais célere e tranquila para as pessoas serem beneficiadas com mais rapidez. Beleza, e como ele já explicou, se você quer ter mais informações, né, você pode ligar diretamente para a Coab e conversar com eles no 30 31 39 39. Então essa foi a conversa que tivemos com o José Neto. Obrigado pelas informações. Quando tiver novidades... Se eu puder só terminar, o Residência Cidadã, a Secretaria de Planejamento já lançou as licitações, algumas já estão em obra e algumas estão aguardando o final do processo de licitação. Então a gente deve ter um prazo aí de obra, 6 meses a 1 ano, dependendo de como andar a obra, para finalizar a entrega das primeiras unidades do Residência Cidadã. Beleza, obrigado a você que nos acompanhou. Nos encontramos na próxima live, nessa sexta-feira que vem agora. E até lá, fiquem com Deus, uma ótima tarde.